cogitemos das coisas de Deus e não sejamos pedras de tropeço. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Mateus 16, 23. A repreensão de Jesus a Pedro é citada por 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, dada a importância do ensino que Jesus queria ministrar aqui. As palavras de Jesus a Pedro, no versículo 23, ecoam ainda hoje em nossos ouvidos: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas dos homens, de Deus, e sim das dos homens. Cogitar significa refletir, pensar a respeito, imaginar. O erro de Pedro foi se deixar persuadir pelo adversário e pensar como homem, desejando escapar do sofrimento e da morte. Na verdade, é isso que todos nós fazemos ante a perspectiva da dor ou da perda e da própria morte. Precisamos olhar para o texto que estamos examinando na perspectiva dessas palavras de Jesus a Pedro. Só assim entenderemos a ideia central apresentada aqui, que é a percepção dos propósitos de Deus para as situações. O Espírito de Deus tem ministrado fortemente ao nosso coração sobre o discernimento espiritual que devemos ter em relação aos desígnios de Deus nas situações adversas que enfrentamos. Há momentos que tudo nos parece tão injusto, tão incompreensível, que humanamente ficamos sem ação, perplexos. A única explicação plausível é que, infelizmente, ainda não conseguimos cogitar das coisas de Deus. Todos nós somos míopes. Confesso que não é fácil para nós falar sobre provações e aflições num tempo em que a maioria dos pregadores, sobretudo da igreja eletrônica, não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Apregoam um triunfalismo ufanista absolutamente inconsequente. Quando as pessoas descobrem na prática que mesmo os cristãos, por viverem num mundo caído, estão sujeitos a passar por aflições, se decepcionam com Deus. As pessoas procuram meios para fugir do sofrimento e resolver a qualquer custo os seus problemas. Esse contexto, no entanto, me ensina que o único meio de encararmos a vida e as dificuldades que nos acometem é cogitar, refletir, meditar, pensar nas coisas de Deus. Há sempre um propósito em todas as coisas. Os pensamentos e caminhos de Deus são infinitamente maiores que os nossos. Percebemos uma ressurreição do hedonismo, aquela filosofia grega que apregoava a fuga do sofrimento a todo e qualquer custo, e a busca do prazer pelo prazer. Esse caminho não procede de Deus. A terra é a arena da nossa santificação, é lugar de lutas, de crescimento e de amadurecimento, não um parque de diversões ou colônia de férias. Ninguém escapa das dores do crescimento, nem física, nem emocionalmente, e muito menos espiritualmente. Não há ressurreição sem cruz, nem vitória sem lutas. Foi assim com Jesus, o ungido de Deus será assim conosco. As fórmulas mágicas que prometem nos livrar dos sofrimentos nesta vida não procedem de Deus, porque a cruz é uma realidade na vida do cristão para que ele alcance a ressurreição nas suas lutas e aflições diárias. Antes, clamemos para que sejamos fortalecidos no Senhor para enfrentar as dores provocadas pelo peso das nossas cruzes. Que possamos nos disciplinar para desconsiderar os ganhos e facilidades do mundo que tentam nos dissuadir do plano de Deus para nós. Muitas vezes, no cenário desse plano, tem uma cruz para ser encarada, que possamos aprender, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, a cogitar das coisas de Deus, não das dos homens. Que não sejamos pedras de tropeço, que diante das situações que nos assolam, possamos perguntar: Senhor, qual o teu propósito para isto? Que possamos nos empenhar para realizar as obras de Deus. E realizar as obras de Deus é crer naquele que por ele foi enviado, Jesus Cristo. Encaremos com olhos espirituais os propósitos das lutas e aflições diárias. Meditemos sobre isto em nome de Jesus Cristo. Amém.